Olha só, gente, o que é que eu quero mostrar com vocês com esse slide aqui? Bem, vocês já viram que nós temos uma forma genérica de fazer a classificação dos medicamentos pelo nome, né? Ou seja, o nome da substância, nomenclatura genérica. Mas vocês vão ver que medicamentos têm tanto nome diferente que vocês vão ver que é possível eles terem diferentes nomes dependendo de onde eles foram adquiridos. Vou dar um exemplo para vocês. Alguns medicamentos que têm uma nomenclatura mais comum, eles eram dos Estados Unidos. Então é comum vocês encontrarem a norepinefrina ou levarterenol para medicamentos, são drogas vasoativas, tá? Para medicamentos que foram adquiridos nos Estados Unidos. Já a nomenclatura da Europa e do Reino Unido, ela chama de noradrenalina. Olha que interessante. A nora, que a gente fala tanto, noradrenalina, virou norepinefrina nos Estados Unidos e noradrenalina no Reino Unido e Europa. A furosemida, que é um medicamento muito utilizado como diurético, né? Acaba sendo antihipertensivo. A furosemida, ela tem a sua nomenclatura vindo dos Estados Unidos, mas para medicamentos comprados do Reino Unido, ela tem a nomenclatura de frusemida. A cromolina é dos Estados Unidos, já quando ela vem do Reino Unido, ela vem com a nomenclatura de cromoglicato. Por que eu estou dizendo isso a vocês? Isso é para decorar? Óbvio que não é, mas vocês vão ver que medicamentos, dependendo da sua aquisição, eles têm variações do nome, certo? Só isso que eu quero que vocês saibam. Eu gosto muito desse slide porque ele traz dicas, bizus, para que a gente consiga se acostumando com o nome dos medicamentos. Então, vocês vão ver que eu tirei desse livro aqui, ó, Farmacologia Integrada, de Michael Walker, de 2004, mas é um livrinho bacana, gostoso de ler. Ele traz as terminações da nomenclatura e sugere a classificação e o tipo de classe, a classificação desse medicamento e um exemplo, né, um protótipo, um exemplo dessa classe, tá? Então, exemplo, quando a gente tem olol no final, olol, o exemplo que ele trouxe aqui no final foi o propranolol. Meu Deus, propranolol quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos um bloqueador de beta-adrenorreceptores. A gente vai estudar isso aí, calma lá, tá? Mas esses bloqueadores beta-receptores ou beta-adrenorreceptores são... Lembre-se que beta-receptores, beta-1, ele está no coração. Se ele está bloqueando o beta-1, ele está impedindo que o coração tenha arritmias. Então, olol, a família dos olóis, vai dar a gente a sensação de beta-bloqueadores, ou seja, cardioprotetores, medicamentos que evitam as arritmias cardíacas, tá? Caína é a terminação. Exemplo, cocaína, procaína. Que atividade a gente espera? A classe dos anestésicos locais. Quem nunca ouviu falar da xilocaína, certo? Que ele tem atividade anestésica local. Terminação dipina. Exemplo, nifedipina. São bloqueadores de canais de cálcio, do tipo de hidropiridina. O que eu quero dizer? Bloqueador de canal de cálcio. São os medicamentos que vão impedir que os vasos, fechem, certo? Se constrictem, se reduzam seu diâmetro. O cálcio é importante para isso. Se eu estou bloqueando o cálcio, os vasos eles vão estar mais relaxados e com uma espessura maior para o sangue fluir, certo? Então, o nifedipino é um bloqueador de canal de cálcio, consequentemente, ele é antihipertensivo, porque os vasos vão estar relaxados para o sangue fluir. Tidina
nós temos os antagonistas de receptores H2 da histamina. Exemplo, a cimetidina, a ranitidina, são exemplos de medicamentos que são antagonistas desses receptores. Vocês vão estudar ainda, mas receptores antagonistas de H2, esses receptores eles estimulam a síntese do ácido clorídrico. Se eu estou inibindo, consequentemente eu estou preservando o meu estômago de um excesso de acidez, certo? Aqui eu tenho prazole, ou prazol, tá? No bom português, prazol. Exemplo, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol. Todos esses são inibidores de bombas de prótons. Pessoal, o que quer dizer inibidor de bomba de próton? São os medicamentos que produzem esses prótons, hidrogênios, para a síntese do ácido clorídrico. Então, nosso estômago, que é uma maquininha maravilhosa, ela produz ácido clorídrico a partir da síntese desse hidrogênio que junta com cloro e forma o HCl, o ácido clorídrico. Se eu tenho um medicamento que bloqueia a síntese desses prótons, desses hidrogênios, eu não produzo, consequentemente, ácido clorídrico. Então, o meu estômago, que estava muito ácido, deixa de produzir, certo? Quina. Quina, a gente tem os agentes antimaláricos, tá? E aí eu estou dando um exemplo para vocês de cloroquina. Ó, esse nome é conhecido, hein? Está aí sendo muito utilizado na pandemia, mais especificamente a hidroxicloroquina, que tem um potencial anti-inflamatório, mas originalmente é um medicamento pensado para o tratamento da malária por conta de ser uma doença extremamente inflamatória, certo? Quando eu coloco para vocês dentro da mesma classe, eu falei aqui a cloroquina e a hidroxicloroquina. Aqui eu falei o omeprazol, mas falei o pantoprazol, esomeprazol. Por que a gente tem dentro do mesmo medicamento vários tipos de, vou pegar esse exemplo aqui, de prazol? Tem muitos. O que acontece? O medicamento, quando ele é montado, logo no seu início, né, se for sintetizado, mas assim que ele é fabricado, ele passa por uma revisão a cada X anos, a indústria resolve fazer a versão melhorada daquele medicamento. Isso na farmácia é chamado de química farmacêutica e modelamento molecular. Ou seja, a gente vai melhorar essa molécula, reduzir os possíveis eventos adversos que ela provoca, tá? Então, por isso que o omeprazol, ele evoluiu para pantoprazol, que evoluiu para esomeprazol, que evoluiu para dexesomeprazol. Então, a gente tem as evoluções aí em termos de tecnologia investida na produção desses medicamentos, tá? Mas todos eles estão dentro da mesma classe. Então é importante que a gente entenda que as drogas, elas são classificadas em classes terapêuticas. Ou seja, é um grupo de substâncias que tem a mesma finalidade. Aqui nesses prazóis, eu vou ter a galera que inibe a síntese de prótons. Para quê, professor? Para reduzir a acidez do estômago, certo? Então, eu posso nem conhecer, nunca ouvi falar de esomeprazol. Mas peraí, eu estudei em farmacologia que prazol são inibidores de bombas de próton. Possivelmente esse carinha aí está relacionado ao estômago e à redução da acidez, certo? Esse é um bizu. Então, eu gosto desse slidezinho aqui. Se vocês forem atrás do livro, vocês vão achar outros exemplos. Mas, aqui, ó, Zolan ou Zepam são sedativos benzodiazepínicos. Exemplo, diazepam, alprazolam, bromazepam, certo? Todos esses aqui são medicamentos dentro da mesma classe terapêutica. Então, a partir de agora, nós aprendemos um conceito interessante, que essas classes terapêuticas reúnem a galera que são utilizadas com a mesma finalidade. Ok?
São medicamentos reunidos por ações. Então, aqui no Clovir, nós temos uma terminação de medicamento muito possível utilizado como agente antiviral. Professor, isso é regra? Todo Clovir é antiviral? Olha, não é regra, é um bizu, tá? É uma dica. Então, há uma alta probabilidade de termos aí um antiviral. Exemplo, aciclovir, oseltamivir. Todos esses aí são medicamentos utilizados para o tratamento de algum tipo de vírus, tá? Profeno. Nós temos como exemplo ibuprofeno. Tem outros? Tem. Cetoprofeno, ok? Que são substâncias utilizadas como anti-inflamatórias não esteroidais. A gente viu isso com o nome de AINES, certo? AINES, anti-inflamatórios não esteroidais. E por aí vai, tá, gente? Vocês vão dar uma estudadinha nisso daqui, nessa tabelinha, para que vocês se familiarizem. Óbvio que é a prática do dia a dia que vai fazer com que vocês tenham intimidade com o medicamento. Eu não quero que vocês decorem, ozol é inibidor de bomba de próton. Nesse momento eu não quero que vocês decorem isso, eu quero que vocês se familiarizem. Professor, como é que eu vou me familiarizar? Estudando. Então, vocês vão pegar o livro, vocês vão ler o capítulo que fala sobre isso daí. Não precisa ser esse livro que eu indiquei, que aí tem um exemplo. Mas tem outros livros bons, tá? Olha só, então aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Quanta variedade de classificação de medicamentos. Então a gente pode classificar o medicamento pela classe farmacoterapêutica, que foi o que a gente falou. A gente está levando em consideração aqui a ação, o emprego terapêutico do medicamento. Posso ter a classe farmacológica, que se relaciona a como esse medicamento vai agir. Tem um mecanismo molecular, ou seja, é ele lá na molécula agindo com seu receptor. Ou com a natureza química, de onde é que a droga veio, qual a natureza química da droga. Vamos dar um exemplo? Eu peguei a atropina, vocês já devem ter conhecido a atropina, que utiliza, intravenoso, utilizem como colírio. A atropina, pela classe farmacêutica, ou seja, pela ação, ela é um antiespasmódico. Lembra? Espasmo, contração. Contração de quê? Cólica, tecido liso do trato gastrointestinal. Antiespasmódico. Se eu fosse classificar de acordo com a classificação farmacológica ou como mecanismo de ação, ele seria um bloqueador muscarínico. Por quê? Porque ele vai chegar num receptor, lembra que todo medicamento se liga a um receptor, existe um receptor com o nome de muscarínico. Ele se liga nesse receptor e bloqueia, ok? Mecanismo de ação molecular, ou seja, ele é antagonista de receptor muscarínico, mas agora ele vai dizer como ele age na molécula em receptores M1, M2, M3. Se eu fosse classificá-lo de acordo com a natureza química, quimicamente, isso veio de onde? Ele é classificado como um alcaloide, ou seja, é uma substância que veio de uma planta, certo? E que o nome da galerinha que faz parte desse grupo, quimicamente, se chama alcaloides tropânicos. Então, veja, é a mesma substância, mas olha quanta forma de classificar. Professor, eu endoidei agora com esses nomes todos. Então, vocês vão utilizar a forma de classificação mais comum, que é a classificação farmacoterapêutica. Essa é a mais comum que vocês vão encontrar. Ou seja, que eu tenho um medicamento antiespasmódico, certo? Então, a gente vai se basear pelo mais simples, pelo mais comum. Mas eu quero mostrar para vocês que o mesmo medicamento tem várias formas de classificação. Certo? Tranquilo até agora, gente? Sim. Se eu estiver falando rápido, vocês me avisem, mas o que eu quero de vocês, desse slide aqui, é o mais simples, tá? Olha que coisa interessante. Vocês já pararam para pensar como é que a gente tomando
uma dipirona. Como é que ele vai agir no local da ação da dor? Como é que ele vai saber o alvo que precisa atingir? Então, a gente vai ver que esses medicamentos, eles têm níveis de ação diferentes um do outro. E esses níveis de ação diferentes faz com que ele tenha nível de ação do mais microscópico, ou seja, uma ação molecular, ação lá no receptor, onde ele se liga e produz o efeito, ok? Essa é a ação molecular. Ele pode produzir uma ação celular, ou seja, ele entra na célula e ao entrar na célula, ele produziu uma série de reações dentro da célula para produzir alguma substância. Ou seja, é a célula agora que está trabalhando para esse medicamento, está modificando sua função. Ou o nível tecidual. Exemplo, um medicamento que provoca um relaxamento da musculatura esquelética. Estou fazendo uso aí de um medicamento relaxante muscular. Então, eu tenho o nível tecidual. Esse medicamento se liga a receptores do músculo, vão promover o relaxamento e a sensação de maior conforto. Ou eu posso ter um nível maior ainda de ação, que é o nível sistêmico. Medicamentos que vão atuar em todo o sistema. Exemplo, medicamentos que atuam no sistema nervoso. Eu estou depressivo, vou tomar um medicamento antidepressivo, exemplo, a fluoxetina. Então, eu tenho um medicamento que atua em sistemas completos, não vai atuar a nível molecular, ele atua a nível sistêmico, certo? Então, o sistema envolvido aí é o sistema nervoso, ok? Então, o que é que eu quero que vocês entendam até hoje? Que as drogas, elas têm níveis de ações diferentes uma da outra, certo? Com esses níveis de ações diferentes, o medicamento ele vai encontrar o receptor perfeito de encaixe e é a partir dessa ligação, quando há uma ligação completa, que um start, um potencial de ação, um estímulo é enviado até o cérebro codifica essa informação e manda de volta a reação que o corpo vai modificar, tá? Então, por isso que essas drogas, elas são ativas, porque elas se encaixam em receptores que produzem ações específicas, ok? Deu para entender, galera? Sim. Muito bem. Vamos falar sobre a forma farmacêutica. Dentro de todas as formas farmacêuticas, eu quero começar hoje com vocês de uma forma farmacêutica muito comum, acho que é uma das mais utilizadas na via oral, que são os nossos queridos comprimidos. Quem nunca tomou um comprimido? E com certeza eu acho que é a forma farmacêutica que vocês vão ter mais acesso aí como técnicos, técnicos de enfermagem. Esses comprimidos, eles possuem um adjuvante, certo? Ou seja, são as substâncias ou excipientes que vão auxiliar na formulação. Para quê? Para tornar mais homogêneo. Homogêneo quer dizer que ele está com uma única forma, mais uniforme, certo? Sem fases diferentes. Ele está mais uniforme, essa mistura. Vai dar textura, vai alterar, mascarar algum sabor ruim que a gente queira corrigir. Então, esses comprimidos têm o princípio ativo e temos o excipiente, a forma sólida, tá? Então, eles são pós que são muito bem misturados e prensados. Quando são prensados, eles são prensados na forma do comprimido. E aí, esse tempo que o comprimido se dissolve, se esfarela dentro do nosso organismo, ele é calculado, tá? Ele é pensado, ele é estudado. Então, essa compressão dos pós do fármaco, do princípio ativo, com o excipiente, é que vai dar a dureza do comprimido que a gente está trabalhando. E essa maioria do comprimido, eles são administrados por via oral
Mas também tem comprimidos de administração sublingual, tem comprimidos de administração oral, aquele que a gente toma com água, tá? Não é com suco, não é com Coca-Cola, nem com leite, é água. Ou comprimidos vaginais. Qual é a vantagem, gente, de fazer o uso de um comprimido? Tudo bem, Suênia. A Suênia fez uma pergunta aqui importantíssima. Tem a ver com o pH, essa questão do tempo de dissolução do comprimido? Tem sim, viu, Suênia? Excelente pergunta. Alguns comprimidos, eles são estudados e produzidos para serem administrados, serem desmanchados, tá? Dissolvidos no estômago, tá? Porque a ação dele tem que começar no estômago. Outros comprimidos, eles têm uma formação, tá? Uma formulação que faz com que ele seja dissolvido apenas no intestino. Então, o pH pode ser um dos componentes que facilita a dissolução do comprimido, sim. Quais são Professor, vantagens? Oi, boa noite, Emerson. oi, É, Emerson. tudo de volta. É uma situação que essa semana aconteceu com uma amiga minha que ela disse que não toma, não consegue engolir, ingerir o comprimido. De Sim, jeito nenhum, ela tem que mastigar é e bem comum pisar. isso. Pisar ou mastigar ou quebrar tudo. Aí ela disse que mas toda vez Triturar, que né? toma um comprimido, causa acidez. Ela me dizendo. Aí foi quando eu me lembrei do senhor. O motivo que causa acidez foi porque ela está alterando a, a alteração de como o comprimido vai agir no estômago, né? Ela está acelerando, não é isso? Aí Isso causa essa acidez. pode ser também, viu, Emerson? A gente tem que saber que depende também da substância. Eu não sei qual é o comprimido que ela está fazendo uso, mas alguns comprimidos por vida, ele já causa acidez. Exemplo, anti-inflamatório, os AINES. Lembra dos AINES? Lembro, sim. Esses anti-inflamatórios, eles já aumentam a secreção do ácido do estômago. Então, de certa forma, ela já vai sentir acidez pelo próprio princípio ativo. Mas, sem dúvida alguma, a tua informação está super correta. Se ela já tritura o comprimido, você já está disponibilizando no estômago dela um quantitativo de princípio ativo maior do que ele foi pensado para fazer, né? Então, pode sim dar essa sensação de acidez, de mal-estar. Alguns comprimidos, eles podem ser adicionados vincos, e eu vou trazer um nomezinho para vocês aqui desses vincos, que são chamados de sulcos. É sulcos com L, tá, gente? Não é suco de laranja de tangerina, não. Sulcos, a gente tem aí comprimidos sulcados. Opa, sulcados. Esses sulcos são os vincos, certo? E é possível também fazer gravação. Então, vocês vão encontrar alguns comprimidinhos que tem lá a gravação de umas letras, que pode ter as iniciais da marca do comprimido, mas ele produz maior estabilidade, uma vez que ele é sólido, é fácil de você levar na bolsa, ele é menos exposto à temperatura, à umidade, né? É possível de você reduzir sabores desagradáveis no comprimido. Você pode introduzir revestimento, então esse comprimido ele pode ser revestido, protegido da acidez do estômago e ser liberado apenas no intestino. Existe a possibilidade de ser esse comprimido ele ter uma liberação controlada, ou seja, a liberação controlada é aquela que vai liberar doses ao longo de todo o dia, fazendo com que eu não tenha que tomar 3 comprimidos ao dia. Eu tomo uma só e dentro do meu estômago ou do intestino, ele vai liberando aquele quantitativo devagarinho e sempre, certo? Então, aí a possibilidade de controlar a liberação e resistência a choques ou abrasão. Obviamente, o que é mais sensível? É você derrubar uma ampola de vidro e quebrar, ou você derrubar um blister de comprimidos? É mais seguro derrubar um blister que ele vai ser resistente ao choque, né, do chão, à queda. Vocês lembram o que é blister, não lembram? O que é blister? Lembro não. Eu Não não lembro, lembro. não. Lista.
Você já falou sobre isso? Falei. Blister. Ou botar no plural, blisters. É igual a cartela. Ah, É a cartelinha do comprimido, é chamado de blister. Tá? Então agora vocês são pessoas técnicas, um nível técnico aí de excelência. Vocês não vão chamar mais a cartela de comprimido, não. Vocês vão chamar o blister. Blister de comprimido. Certo? Agora ninguém segura, né, Suene? Certíssimo. O que diferencia um bom profissional é o nível técnico das palavras, como você se expressa, né? Então, quanto mais conhecimento, melhor. Quais são as desvantagens, então, dos comprimidos? A absorção menor quando eles são comparados com soluções ou líquidos. A gente viu isso quando viu a farmacocinética, lembra? Então, soluções e líquidos, eles já estão diluídos, desmanchados, prontos para serem absorvidos ou no intestino ou no estômago. O comprimido não. O comprimido requer a fase de dissolução, né? Olha aí, Emerson, provocam irritação da mucosa gástrica. Aí eu vou dar uma dica para vocês. Tem gente que vai tomar comprimido e tem tanta preguiça de beber água que pega o comprimido, junta a saliva da boca e engole. Então, atenção para esses casos, porque o comprimido ele pode soltar um pozinho aqui no esôfago, faringe esôfago, e nesse pozinho que solta, causar uma irritação. E essa irritação contínua virar uma ferida que se transformou numa úlcera e que pode gerar uma doença mais grave, como um câncer, tá? Então, estou chamando a atenção de vocês porque comprimido ele foi feito para ser tomado com água. Então, é importante porque a água lava e tira todo o resíduo que ficou no caminho, certo? Então, quando vocês forem administrar um paciente de vocês, 200 ml de água é suficiente para tomar um comprimido de tamanho pequeno, ok? Óbvio que cada pessoa tem uma peculiaridade. Algumas pessoas elas têm dificuldade de engolir o comprimido. Então, existe um estreitamento esofágico que realmente reduz nesses tipos de pessoas, né, que tem essa conformação, aquela sensação que o comprimido ficou preso aqui. Na verdade, é o esôfago, tá? Então, se o medicamento não tem interação com o alimento, a pessoa pode usar essa dica de comer, de tomar um comprimido e depois comer alguma coisa para que o comprimido seja levado aí adiante. Se o comprimido não interage com o alimento, tá? Então vocês vão consultar o farmacêutico para ter certeza que não tem esse tipo de Ô, interação. Alan, Oi. eu lembro que tu falou na tua aula passada que, de preferência, o certo seria a gente tomar o remédio, né? Comprimido com água, como você falou, Isso. agora citou. Aí aconteceu com a minha mãe, acho que foi semana passada, ela foi tomar antibiótico. Aí ela pegou e ia tomar com suco. Aí na hora eu fiz assim, mãe, o certo é tomar com água. Aí ela pegou e fez, mas a médica disse para mim que antibiótico é para tomar com suco. Aí até minha irmã pegou e repreendeu. Falei, tu sabe mais de que médico eu fiz? Pelo menos foi o meu professor que me falou, né? Aí minha irmã pegou e fez, tá bom. Aí minha mãe foi e mandou pegar água para ela tomar. É, porque, assim, a gente está generalizando, mas os sucos, eles podem interagir com os medicamentos também, sabe, Tassi? E aí tem alguns casos, os próprios livros indicam que tem alguns casos que tem interação. Como a gente não tem informação de imediato, na dúvida, água. Não tem não tem outra forma da gente ser mais, né, racional, certo? Ok, galera? Olha só, o tipo dos comprimidos. Nós temos vários formatos. Esse formatinho maior aqui é chamado de tablete, certo? Mas a gente tem formas diferentes, sucos ou não, mas uma dica é que os comprimidos que possuem esse vinco aqui, esse suco, são comprimidos passíveis de serem partidos para facilitar a ingestão, ok? Isso é regra? Não, mas é uma dica. Isso pode ajudar na hora da administração. Alguns comprimidos eles não são revestidos, mas eles possuem camadas diferentes. Tá aqui o exemplo da coristina D,
que tem 3 camadas e 3 princípios ativos. Então, ele comprime uma camada, bota mais pó, comprime a outra camada, bota o terceiro pó, comprime a terceira camada. Aqui a gente tem na coristina D o ácido acetil salicílico, que é um anti-inflamatório, a dexclofeniramina, que é um antialérgico, e a fenilefrina, que é um descongestionante. Desentope, tira dor e revigora. Tá vendo aí como a propaganda faz você decorar direitinho? É isso mesmo, Suênia. Ok? Bem, gente, por hoje é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Amanhã a gente não tem aula. Lembrem-se que amanhã vocês têm aula com Ana, seguindo o cronograma, né? E amanhã é a última aula que ela vai cobrir para mim, da troca que a gente fez, né? E na semana seguinte a gente tem aula normal, quarta e quinta. Ok? Estudem essas aulas. Eu sei que a gente viu bastante coisa hoje. À medida que a gente vai avançando os estudos, é normal, a gente acaba aprofundando um pouquinho mais o conhecimento, mas nada que ninguém não consiga estudar e correr atrás, tá bom? Então, aula que vem, a gente conclui essa parte das formas farmacêuticas e começa a avançar pelos antimicrobianos. Tranquilo, galerinha? Já acabou. Acabou por hoje. Poxa. Isso é bom, sinal que foi muito conteúdo, mas não ficou pesado, né? É verdade. Não. Tchau, professor. Foi bom lhe ver, viu? Bom fim de semana. Deu para matar um pouquinho da saudade essa semana. Semana que vem eu tô mais 2 dias com vocês e a gente vai conversando, tá bom? Tá certo, cheiro. Outro para vocês. Eu vou continuar com saudade. Tchau, tchau. Coisa Boa tudo para noite. matar a saudade. Beijo. Tá bom? Tchau. Beijo, tchau.